Olá, você acompanha a partir de agora mais uma entrevista através do nosso canal do YouTube e também de nossas plataformas de áudio. Uma pesquisa revela que o brasileiro ganhou 6,5 kg em média durante a pandemia. Muita gente que tentou eliminar o excesso de peso através da mudança no estilo de vida sem sucesso pode contar com alternativas seguras e eficazes para recuperar a saúde. Sobre uma delas eu converso agora com o médico endoscopista Ivan Roberto Bonotto Orso, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutor Ivan? Seja bem-vindo. Oi, Soraya, tudo bem? Muito obrigado. Doutor Ivan, esse é um assunto que interessa a todo mundo, né? A gente vê que as pessoas estão procurando muito formas de emagrecer, mas a gente está cansado de dizer aqui que o importante é emagrecer com saúde, de uma forma segura, né? E você faz parte do núcleo de endoscopia bariátrica da Sociedade Brasileira de Endoscopia, SOBED, né? E quando a gente levantou aqui para a pauta os processos, os tratamentos mais atuais para emagrecimento, a gente se deparou com esse termo, endoscopia bariátrica. Queria que você explicasse um pouquinho o que é, né? Me parece que é um conjunto aí de procedimentos, né? E parece algo tão diferente, tão novo. Quando a gente fala em bariátrica, a gente pensa em cirurgia automaticamente. Queria que você explicasse que processo é esse, como são feitos esses procedimentos e se já são realizados aqui em Cascavel. Bom, Soraya, a endoscopia bariátrica é uma sub-área da endoscopia. E ela é dividida em 3 principais áreas. O tratamento primário da obesidade, que são o tratamento para os pacientes que não têm cirurgia ainda e que estão procurando uma forma menos invasiva de emagrecer. Temos também o tratamento das complicações da cirurgia, que hoje as complicações são muito raras, né? A cirurgia bariátrica é um procedimento bastante seguro, mas mesmo quando acontece algum probleminha, a maior parte deles a gente consegue tratar pela endoscopia, sem a necessidade de grandes procedimentos. E também a endoscopia bariátrica atua naqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso. Então, essa especialidade também consegue ajudar esses pacientes. Certo. Bom, então vamos explicar para as pessoas que estão em casa quais são esses procedimentos. A gente sabe hoje, por exemplo, que na endoscopia é possível emagrecer através do balão intragástrico. A gente acha uma coisa excepcional. Agora tem a gastroplastia endoscópica, endossutura, alguma coisa assim. Qual que é a diferença? Existe uma diferença significativa entre elas? Queria que você explicasse um pouquinho. Sim, essas duas técnicas a gente utiliza para tratamento primário da obesidade. Então, aqueles pacientes que não conseguiram emagrecer o suficiente só com dieta, atividade física e mudança dos hábitos, mas ainda não se enquadram para uma cirurgia bariátrica ou não querem partir para a cirurgia bariátrica. Então, o balão, ele é colocado totalmente por endoscopia, né? Não tem nenhum tipo de incisão, nenhum corte no abdômen. O paciente vai estar sedado, o balão entra por auxílio da endoscopia, a gente infla ele dentro do estômago e lá dentro ele vai ocupar espaço, fazendo com que o paciente fique satisfeito com uma menor quantidade de comida e também que esse alimento esvazie do estômago lentamente, fazendo com que o paciente tenha uma saciedade por um período mais prolongado. E isso ajuda bastante na perda de peso. Já a endossutura, ela também trabalha com uma redução do volume do estômago. Existe um dispositivo chamado EndoStitch, que é acoplado também no endoscópio, não tem nenhum tipo de incisão abdominal. O aparelho entra pela boca junto com o aparelho de endoscopia e a gente consegue fazer uma costura na parte interna do estômago, essa costura permanente, que diminui em torno de 60% o volume do estômago, também fazendo com que o paciente se fique satisfeito com uma menor quantidade e com um esvaziamento gástrico mais lento, levando a uma saciedade prolongada. Existem algumas diferenças entre os dois procedimentos. O balão, ele é mais temporário, né? Nós temos balões que podem permanecer durante 6 meses e balões que podem permanecer durante 1 ano dentro do estômago do paciente. E depois, por endoscopia também, a gente pode ir lá e remover, né? O balão é bem interessante porque ele é um procedimento que pode ser repetido. Então, às vezes o paciente fez um tratamento com balão, emagreceu, retirou. Se por acaso ele voltar a ganhar um pouquinho de peso, a gente pode repetir o tratamento, fazendo com que essa perda de peso
seja evitada. E ele é colocado, tem que ser colocado em ambiente hospitalar, ou pode ser ambulatorial? É sedação ou anestesia, doutor A Ivan? colocação do balão intragástrico é feita com sedação, não é necessária a anestesia geral, e ela tem que ser feita numa clínica ou numa unidade hospitalar que tenha suporte avançado, que é onde a gente trabalha, né, no Centro Médico Gastroclínica. Nós temos uma clínica com todo o suporte necessário para dar assistência ao paciente no caso de alguma intercorrência, o que, graças a Deus, é bastante raro. E no caso da endossutura, também sedação? A endossutura ela já precisa de anestesia, né? Então é uma anestesia geral, o paciente vai estar dormindo controlado pelo anestesista, né? Na sedação para a colocação do balão também o anestesista faz o acompanhamento. Monitoramento o tempo todo. E aí é feito o procedimento, a gente costuma fazer daí em hospital, porque o paciente fica um dia em observação. Apenas um dia? Um dia, no dia seguinte já pode ir para Que casa. espetáculo, gente, que espetáculo isso. Bom, doutor Ivan, e no caso de pacientes que tiveram reganho de peso depois de uma cirurgia bariátrica, o que pode ser feito? A endoscopia bariátrica, Soraya, também tem soluções para esses pacientes. Tanto para os que fizeram a cirurgia de bypass ou cirurgia de capela, quanto para os pacientes que fizeram a cirurgia de sleeve. Nos pacientes que fizeram o bypass, que é aquela cirurgia que reduz o tamanho do estômago e faz um desvio intestinal, a endossutura consegue diminuir o tamanho do reservatório gástrico, do estômago pequeno, né? Aumentando a saciedade, e através da utilização do plasma de argônio ou da sutura associada, nós conseguimos reduzir o tamanho da costura entre o estômago reduzido com o intestino, fazendo com que o paciente tenha um esvaziamento um pouquinho mais lento e uma maior saciedade. Nos pacientes que fizeram o sleeve, aí o tratamento é com a endossutura. Nós utilizamos o dispositivo para reduzir o tamanho do estômago e recobrar a saciedade que o paciente tinha quando fez a cirurgia. Incrível mesmo, né? Hoje vocês têm uma equipe bastante experiente atuando no serviço de endoscopia do Centro Médico Gastroclínica, né? Queria que você comentasse quem são os especialistas que estão à frente desse serviço e quais tratamentos são efetivamente disponibilizados para os pacientes de Cascavel e região, doutor Ivan? Hoje no Centro Médico Gastroclínica trabalham com endoscopia bariátrica. Eu, o Dr. Mauro, que foi o pioneiro, foi um dos primeiros médicos do Paraná a começar a trabalhar com balão intragástrico, e o Dr. Ricardo Tsuchiya, que já é um cirurgião bariátrico e também tem bastante experiência com endoscopia, e ele consegue aliar o benefício dos dois lados, tanto da cirurgia quanto da endoscopia bariátrica para os pacientes. Então a gente tem uma equipe muito boa, muito bem formada para poder atender os pacientes. Muito bom mesmo a gente comentar sobre isso, porque o Dr. Ivan comentou o Dr. Mauro Bonato, Dr. Ricardo Tsuchiya, dois grandes nomes, respeitadíssimos no meio médico e muito queridos pelos pacientes. E o Dr. Ivan, ele tem uma história interessante também, né? Eu queria que você comentasse aqui um pouquinho sobre a tua formação, uma formação importante na USP. No meio do trajeto aí tem uma seleção muito importante também em outros continentes, treinamentos com pessoas de renome internacional. Fala um pouquinho sobre a tua experiência dentro da endoscopia, dentro da medicina, doutor Ivan. Sim. Eu sou aqui de Cascavel, né? Então saí daqui com 16 anos para estudar. Fiz minha formação em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia na Universidade de São Paulo, onde no serviço do Dr. Eduardo Moura eu comecei a ter contato com a endoscopia bariátrica, além de várias outras áreas que eu também atuo, mas a endoscopia bariátrica me chamou bastante atenção. Inclusive o meu doutorado foi nessa área, nós estudamos um dispositivo na época que estava sendo desenvolvido para tratar a obesidade e o diabetes. É um dispositivo, ele ainda não é um dispositivo comercial, mas os primeiros estudos que foram realizados com esse dispositivo, que é o EndoBarrier, eu tive a oportunidade de participar e acabar fazendo meu doutorado. Depois que eu terminei tudo, né, fui convidado pelo Dr. Mauro, pelo Dr. Sagaia a retornar, trabalhar com eles. E aqui, como é de praxe de todos os médicos do Centro Médico Gastroclínica, fui sempre estimulado a continuar me especializando. Então fiz vários cursos e treinamentos dentro da área de endoscopia bariátrica e da área de endoscopia oncológica.
Tive a oportunidade também de fazer treinamentos fora do Brasil, né? Fui selecionado para alguns treinamentos na Europa, fui também para o Egito, aqui dentro da América Latina também, nos Estados Unidos. E em 2019, um pouquinho antes da pandemia, também tive a oportunidade de fazer um treinamento na Coreia do Sul, né? Não tão focado na área de endoscopia bariátrica, mas voltado para a área de endoscopia oncológica. Mas isso sempre agrega bastante, né? Alguns conhecimentos que você utiliza numa área podem também ser aplicados dentro de outra, como endoscopia bariátrica. Doutor Ivan, hoje o Grupo Gastroclínica expandiu sua área de atuação através dos serviços do Centro Médico Gastroclínica, né? Com equipes e serviços bem diversificados. E a gente está falando aqui de emagrecimento saudável. Tem toda uma gama de especialistas, aí, uma equipe multidisciplinar que acompanha vocês nesse processo todo. Comenta um pouquinho como que é esse serviço, quem são os profissionais envolvidos, o que o paciente pode encontrar hoje dentro do serviço multidisciplinar do Centro Médico. Olha, isso é muito importante, Soraya, porque a obesidade ela é uma doença multifatorial. Não adianta a gente focar só num dos pontos da doença, que geralmente o tratamento vai falhar. E além de ser uma doença multifatorial, ela é uma doença crônica e incurável, então ela vai precisar de um acompanhamento a longo prazo. Por isso é muito importante a atuação da equipe multidisciplinar. Nós temos dentro do Centro Médico nutricionistas que são especializadas em emagrecimento, tanto no tratamento clínico como no tratamento nutricional primário, quanto acompanhamento de balão, endossutura e da cirurgia bariátrica e no acompanhamento dos pacientes que estão reganhando peso. Nós temos uma equipe com psicólogo, médica de saúde que atua em saúde mental, porque a ansiedade, o estresse muitas vezes leva a gente a comer de uma forma mais exagerada ou descontrolada. Sim. Temos também endocrinologistas, o tratamento medicamentoso para uma doença crônica como a obesidade é fundamental, nos ajuda a atingir o benefício máximo dos procedimentos e manter o peso a longo prazo. E também outra coisa que é muito importante e bastante negligenciada é a atividade física. A atividade física para manter o peso, você ter uma boa porcentagem de massa muscular é muito importante para ajudar na manutenção do peso. E nós temos um serviço de reabilitação física, musculação funcional e pilates especializado para esse tipo de paciente. Dentro do centro médico? Dentro do centro médico, porque às vezes é difícil um paciente que tem um pouco mais de peso ou que está começando a fazer atividade física frequentar o ambiente de uma academia normal. Às vezes esses ambientes são um pouco hostis para quem está começando. Então esse pontapé inicial, como fazer exercício sem se machucar, com as limitações de cada paciente, a gente optou por ter dentro do nosso serviço para poder apoiar os nossos pacientes que estão lutando contra a obesidade. Bom, e vocês são especialistas em cuidados, né, doutor Ivan? Olha, se você gostou da nossa conversa, se você tem interesse no assunto sobre endoscopia bariátrica, você pode mandar um WhatsApp para 45 2101 7700, é telefone também, ou então mandar um direct para o doutor Ivan, ele está no Instagram, viu? É @drivanorso ou @gastrocascavel. É isso, doutor Ivan? Isso mesmo, Soraya. Obrigada por estar aqui conosco, esclarecendo, né? A gente está vivendo uma pandemia de obesidade também, há muito tempo. A gente precisa chamar atenção para isso e tem soluções para todos os tipos de público, né? E a endoscopia bariátrica realmente é uma novidade tanto. Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui e falar sobre um assunto tão importante. Obrigada, doutor Ivan. E olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Assim você vai receber notificações sobre novos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Combinado? A gente se vê, até mais!